Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa atividade é de geografia, lá no livro do terceiro módulo, na página 297, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os rios e as formas de relevo, tá? Então, não esqueça de colocar a data no livro, tá? Lembrando também da importância de fotografar as atividades e estar encaminhando para a prof, né? Para a prof corrigir, também para que vocês possam, para que eu possa também anexar as atividades de vocês já realizadas, tá bom? Então, gostaria de pedir o favor para que estejam enviando sempre as fotos das atividades, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu quero perguntar para vocês o que é um rio. É um rio, né? É um lugar só que tem um buraco, que tem terra, que tem água e terra. O que é um rio? Pensem aí um pouquinho com vocês. O que é um rio? No rio, as águas que se encontram nele são águas doce ou salgada? Como encontramos nos mares. Encontramos água doce, não é mesmo? Então, os rios são correntes de água doce, né? Ou fontes, né? Formadas pela precipitação das chuvas ou de fontes. Então, os rios são correntes de água doce, né? Não é de água salgada. E são formados pela precipitação de chuvas, de fontes, né? Isso são os rios, né? E existem vários rios, né? Pelo Brasil, então tem muito. Então ali ele pergunta pra gente: de acordo com o relevo por onde passam, os rios podem ser classificados em rios de planalto ou rios de planície. Lembram o que é planalto? Planalto, então, tem uma superfície elevada. E a planície, né, as formas de relevo, as formas de relevo. Planalto é onde temos a superfície elevados, com cumes, né, mais alto, mais baixo. E a planície não, é um relevo plano, sem nenhum tipo de coisas elevadas na sua superfície, né? Então, ali nós vamos falar um pouquinho sobre os rios de planalto. Eles percorrem terrenos irregulares e muitas vezes suas águas fluem com grande velocidade, podendo formar cachoeiras ou quedas d'água. O Rio Grande, mostrado na fotografia, é um rio de planalto. Então, ali nós temos o exemplo do Rio Grande, não é o Rio Grande o estado, não, tá? Nós estamos falando do rio ali mesmo, né? Que é formando uma bela cachoeira. Quando a gente fala assim, nossa, como é bom tomar um banho de cachoeira, né? Aquela água vem geladinha e bem rapidinho também, pela maneira com que ela flui, né? Porque ela tem essas formas de até chegar na parte de baixo do rio irregulares, né? Então elas acabam ganhando velocidade também. Temos os rios de planície, que percorrem terrenos que apresentam poucos desníveis, ou seja, pouca diferença de altitude. As águas desse rio fluem mais lentamente e são favoráveis à navegação. O rio Amazonas, mostrado na fotografia, é um rio de planalto, né? Um rio plano, não tem irregularidade, né? Não tem quedas de água como as cachoeiras, que são os rios de planalto, né? Essa força que as águas de planície têm, né, que os rios de planície têm, elas são bem favoráveis para a geração de energia, né? Energia elétrica, lá que é utilizado nas usinas hidrelétricas, né? Então vamos lá. O volume de água de um rio pode variar, dependendo da localização de sua nascente e do clima da região por onde passa. Desse modo, os rios podem ser classificados em perenes ou temporários. O que é perene e o que é temporário? Então vamos lá. Os rios perenes são os que correm o ano todo. O ano todo tem aquela corrente de água ali, tem água naquele local, né? Faça chuva, faça sol, faça chuva, faça sol, tem água o ano todo naquele rio, né? Esses são os rios perenes, sempre com fluxo de água. Os rios temporários é o contrário, são aqueles que durante um período do ano
não tem água, né? Nos períodos das cheias, das chuvas, ele está cheio, tem muita água, né? E quando acaba a chuva, no período da seca, da estiagem, a água some, não tem mais água, né? Então, essa é a diferença entre perene e temporário. No perene, temos fluxo de água o ano todo, né? São os que correm a água o ano todo. E o temporário é o que tem água somente durante o período de chuva, de cheia, né? Isso acontece bastante no Nordeste, né? Na região Nordeste, onde se fala, é período de chuva. Então, os rios vão estar cheios, né? E no período de seca, os rios estão vazios, tá? Então, ali nós temos a legenda para as duas fotografias. Então, vamos lá. A quantidade de rios, de água nos rios perenes, passa por alteração ao longo do ano. Porém, eles não secam totalmente. Na época de maior ocorrência de chuvas, seu leito fica mais cheio. Já nos períodos de seca, o nível de suas águas diminui. Os rios perenes predominam no território brasileiro. O rio São Francisco, mostrado na fotografia, é considerado perene. Então, ali nós temos a imagem do rio perene, rio São Francisco. Os rios perenes, eles também são chamados de rios permanentes. Assim como o rio que seca, que são os temporários, os rios perenes, eles também são chamados de permanentes. Então, podemos conhecer os rios perenes com rios perenes ou rio permanente, tá bom? No período mais seco do ano, em que a ocorrência de chuva é pouca ou nenhuma, os rios temporários estão presentes principalmente na região Nordeste, em áreas com períodos prolongados de chuva ou de seca. O Rio das Pedras, mostrado na fotografia, é considerado temporário, né? Período de chuva, ele está cheio, período de seca, ele está seco, né? Sem nada. Então, vamos lá. Página 298. Contorne a alternativa correta, as atividades. A. Rio que passa por alterações na quantidade de suas águas ao longo do ano, porém não seca totalmente. Qual rio que não seca totalmente ao longo do ano, né? É o rio temporário ou o rio perene? Rio B. Rio que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água em alguns meses do ano. É o rio perene ou o rio temporário? Qual dos rios que apresenta pouca ou nenhuma quantidade de água durante o ano? C. Rio que percorre por terreno plano, ou seja, que apresenta poucos desníveis. É o rio de Planalto ou o rio de planície? D. Rio que percorre terrenos irregulares, com muitos desníveis e, muitas vezes, suas águas fluem com grande velocidade. É o rio de Planalto ou o rio de planície? Né? 2. Observe o mapa na página 296. Cite 3 estados brasileiros que apresentam maior quantidade de rios temporários. Então, vocês vão lá para a página 296, nesse mapa aqui, sobre a hidrografia do Brasil. Né? Aqui. E vai escrever ali embaixo quais são os rios temporários existentes ali, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rios temporários ali. Lembre-se que é uma grande variedade, a grande maioria no Nordeste. 3. Com os colegas e o professor, pesquisem e escrevam a seguir o nome de um ou mais rios que passam pelo município onde vocês vivem. Agora, eu gostaria que nessa número 3, vocês realizassem essa pesquisa sobre os rios que nós temos no nosso município, tá? E os que tem na divisa também, entre Mandirituba e Fazendeiro Grande e Curitiba e Fazendeiro Grande, tá? Então vejam aí os rios nas proximidades e coloquem ali na número 3, tá? Já aproveita para dar uma olhadinha. Galerinha, me perdoem, eu vou dar uma voltadinha aqui porque eu não lembro de ter feito a página 296 com vocês. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre a hidrografia no Brasil, né, ali. E ele vai falar que o nosso território brasileiro é um país que possui muito rio, grandes quantidades de rio. A prof já comentou isso com você. E eles têm diferentes aspectos.
largura, profundidade, extensão e volume de água. Então, é muito diversificado. Então, aqui nós temos, no nosso mapa do Brasil aqui, os principais rios. Então, no nosso mapa aqui, para fazer até a atividade lá da página 298, nós temos a nossa legenda, que é uma linhazinha azul, rios permanentes. E os rios temporários, eles é uma ondinha, mas pontilhada. E o rio permanente é uma linha contínua, tá? Então, para observar ali os rios temporários e os rios permanentes, observem a legenda que está aqui, que vai mostrar para vocês. Esta legenda, tá? Que vai indicar se o rio é permanente ou temporário. Perene ou temporário também, tá bom? Ali ele pergunta se a gente conhece alguns dos rios que estão ali no nosso mapa. Você vai responder porque é uma resposta pessoal, se sim ou se não. E na número 2, escreva o nome de um ou mais rios existentes no estado onde você mora. Então, lá na página 298, vocês precisam marcar os rios do nosso município, município Fazenda Rio Grande, tá? E lá na página 296, no número 2, vocês têm que fazer o do nosso estado. Qual que é o nosso estado mesmo? Estado do Paraná. Então, vocês vão colocar aqui o nome dos rios presentes no nosso estado, tá? Vocês podem também dar uma olhadinha aqui nesse mapa, porque aqui também tem alguns aqui que vocês podem olhar, mas vocês também podem pedir para colocar no Google lá um mapa hidrográfico do estado do Paraná também, tá bom? Para vocês fazerem a observação. Bem simples hoje, galerinha. Então, atividades de geografia, da página 296 à página 298. Tá bom, queridos? Um beijo, até a próxima.